Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo com as nossas aulas de História Contemporânea, a gente vai entrar em um assunto novo, que vai ser trabalhado em 2 vídeos, que é a Revolução Russa. Vocês devem se lembrar nas aulas de Primeira Guerra Mundial que em 1917 a Rússia, que estava participando da Primeira Guerra Mundial, sai da Primeira Guerra Mundial, e eu disse lá naquelas aulas que a gente veria depois por que ela sai. Pois bem, é esse o momento que a gente vai ver por que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. E ela não só sai da Primeira Guerra Mundial, ela, de certa forma, inicia um novo período dentro da história contemporânea que vai ser marcado por uma ordem bipolar, né? Essa ordem bipolar da Guerra Fria, ela tem a ver com o fato da Rússia ter se transformado num país socialista. E o processo que vai fazer a Rússia se transformar em um país socialista é o que nós vamos ver nesse e no próximo vídeo. Pois bem, pessoal, para entender a Revolução Russa, primeiro a gente tem que entender o contexto europeu. O que estava acontecendo na Europa? A Rússia, apesar de parte da Rússia estar no continente europeu, vocês já devem saber aí das aulas de geografia, que a Rússia, uma parte do país está na Europa, uma parte do país é considerado Ásia, né? Apesar de ser um país só, sem nenhuma grande divisão interna, assim, nenhum marco natural geográfico faça uma divisão importante. Considera-se que até a região dos Montes Urais, que é uma cadeia de montanhas que tem ali na Rússia, até os Montes Urais é a parte europeia da Rússia, onde estão as principais cidades da Rússia, e dos Montes Urais para frente é a parte asiática da Rússia. Pois bem, então a Rússia tem uma parte na Europa, mas ela nunca foi muito integrada à Europa, ela sempre foi meio marginalizada na Europa. Até o século XIX, comecinho do século XX, nem se considerava muito a Rússia como parte da Europa. Tinha a Europa e tinha a Rússia. Ela nunca foi muito integrada. E quando a gente está falando ali do início do século XX, na Europa, a gente está falando de uma época, aliás, século XIX e século XX, a gente está falando de uma época de expansão do capitalismo, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então a burguesia europeia está enriquecendo graças à Segunda Revolução Industrial, e também graças à Segunda Revolução Industrial, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores urbanos, estão empobrecendo. Aliás, não só os trabalhadores urbanos, mas enfim, a gente tem um contexto aí de concentração de renda, né? A burguesia enriquecendo cada vez mais e a diferença social e econômica da burguesia com relação aos trabalhadores está aumentando. A gente tem também a consolidação na Europa do Estado liberal. O que é o Estado liberal? O Estado liberal é basicamente o oposto do Estado absolutista, ele é o fim do Estado absolutista. O que é o Estado liberal? É aquele Estado que tem o governo constitucional, né? Então a burguesia assume o poder político na Europa, e aí você tem em todos os países da Europa, mesmo aqueles que se mantêm monarquias, essas monarquias são monarquias constitucionais, com leis criadas pela burguesia, e o rei deve obedecer essas leis criadas pela burguesia. Ou, casos como é o da Inglaterra, por exemplo, se tornam cada vez mais comuns, em que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento, e o parlamento é escolhido através de eleições. Então, esse Estado liberal na Europa, ele tem esse governo constitucional, mas ele tem outras características também. O Estado liberal, ele tem o voto censitário. Então, na maioria dos países da Europa, o direito do voto não é para todos os cidadãos, mas só para aqueles que possuem propriedade ou para que possuem uma determinada renda. Então, aquele sistema de governo que a gente viu ali em alguns momentos da Revolução Francesa, ali no início da Revolução Francesa, na época da Assembleia Nacional, e depois no fim da Revolução Francesa, na época do Diretório, esse modelo vai se tornar comum por toda a Europa, em que você tem apenas, basicamente, a burguesia tendo acesso ao voto, porque só quem tinha propriedades podia votar. Isso, na maior parte da Europa, é assim que continua. O Estado liberal também garante liberdades individuais, e ainda baseado nas ideias iluministas, né, de liberdades individuais, direito à propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, então as liberdades individuais. O Estado tem que garantir essas liberdades individuais. E o liberalismo econômico também é característico do Estado liberal. Então as ideias lá do Adam Smith, elas se consolidam na Europa, né? Depois do Adam Smith, outros pensadores como Davi Ricardo vão consolidar as ideias do liberalismo econômico na Europa, e ele vai prevalecer, né? Vai ser o principal pensamento econômico.
Então a ideia do livre mercado, de mínimo possível de interferência do Estado na economia. Então tudo isso vai prevalecer na Europa, o que vai fortalecer a burguesia e vai fortalecer o capitalismo. Então a gente tem na Europa, e ao longo do século XIX e comecinho do século XX, a burguesia se consolidando como o grupo dominante, tanto na economia quanto na política europeia. Tá? Então esse é o contexto da Europa, de um modo geral. Só que, como eu disse para vocês, a Rússia não estava assim, muito integrada à Europa. A Rússia era meio diferente do resto da Europa, né? Mas a gente vai chegar na Rússia daqui a pouco. Então, assim, o que predomina na Europa é o Estado liberal, as ideias do liberalismo econômico, o capitalismo e a burguesia prevalecendo como força dominante. Porém, você tem uma oposição ao Estado liberal. O século XIX também, junto com o liberalismo econômico, junto com o capitalismo, ele vai ver desenvolver também um outro filho do iluminismo, um outro filho daquela oposição ao absolutismo, né? Da oposição ao absolutismo surge o liberalismo econômico, surge o capitalismo industrial, mas também surge o socialismo. Acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, mas é importante frisar que o liberalismo econômico e o socialismo, eles são meio que irmãos gêmeos, assim, eles nascem do mesmo lugar, eles nascem do iluminismo, eles nascem como tentativas de modificar o absolutismo que existia antes na Europa. Só que o capitalismo tenta superar o absolutismo através do capitalismo, da liberdade econômica, o socialismo tenta através de um planejamento estatal da economia. Então ele vai por um outro caminho. Quando a gente fala de socialismo, a gente já teve, né, quando a gente falou da segunda revolução industrial, teve um momento ali que a gente falou das ideias políticas, econômicas, a gente falou do liberalismo, a gente falou do socialismo, que tem vários tipos de socialismo. E isso é muito importante frisar, pessoal. Quando a gente fala de socialismo, a gente não está falando de uma ideia só. Tanto que o mais correto seria nós falarmos em socialismos. São vários tipos de socialismo. E isso vai ficar bem claro agora que a gente vai estudar a Revolução Russa, porque esses diferentes socialismos, eles vão estar em disputa na política russa. Então, é bem importante levar isso em consideração. Então, quando a gente fala de socialismo, a gente está falando de um conjunto de ideias. Às vezes, ideias antagônicas, às vezes, ideias rivais. Mas é um conjunto de ideias que tem alguns pontos em comum. O que os socialismos, ou as esquerdas, têm em comum? Primeiro, eles colocam o bem comum acima do bem individual. Então, no liberalismo econômico, o indivíduo é o que predomina. O bem do indivíduo está acima de tudo. Então, sempre a questão das liberdades individuais, das conquistas individuais. No socialismo, é o bem comum. Então, o bem comum está acima do bem individual. Então, se for necessário submeter o indivíduo à vontade do coletivo, a vontade do coletivo é o que prevalece. Tá? Então, predomínio do bem comum em detrimento do bem individual. Segunda questão do socialismo, a eliminação das classes sociais. Dentro do liberalismo, dentro do capitalismo, as classes sociais existem e não tem muito o que fazer, porque você precisa ter o dono do meio de produção e você precisa ter o trabalhador, você precisa ter o patrão e você precisa ter o empregado. Não tem o que fazer. No socialismo, essas classes sociais, a ideia é que essas classes sociais sejam extintas, que você não tenha patrão e empregado, que todos, teoricamente, são trabalhadores e trabalham pelo bem comum. Então a ideia do socialismo é dos socialismos, por caminhos diferentes, mas todos os socialismos querem acabar com as classes sociais. E a principal diferença do socialismo para o liberalismo econômico capitalismo é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Então, de novo, eu já falei sobre isso nas aulas, ali num dos vídeos das aulas de segunda Revolução Industrial, mas é importante frisar. O socialismo não quer acabar com a propriedade privada de qualquer coisa. O socialismo quer acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Então tem gente que acha assim, o socialista ele quer acabar com a propriedade privada, então ele quer que você divida sua casa, suas roupas, seus sapatos, seus objetos pessoais. Não, o socialismo não defende isso. O que o socialismo defende é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Então as fábricas, as propriedades rurais, os bancos, isso tem que ser coletivo, isso tem que ser do Estado, não pode pertencer a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas, isso tem que pertencer
à coletividade, tem que pertencer aos trabalhadores. Então, os socialismos querem acabar com a propriedade privada dos meios de produção. E essa é a principal diferença com relação ao liberalismo, porque o liberalismo funciona a partir da propriedade privada. O liberalismo econômico entende a propriedade privada como um direito fundamental. É um direito tão importante quanto o direito à liberdade de expressão, direito à vida, direito à saúde, é o direito à propriedade privada. Já para o socialismo, a propriedade privada ela é ruim, ela é um problema para a sociedade. No caso, a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção no socialismo têm que ser coletivos. Então, essa é a principal diferença entre o socialismo e o liberalismo econômico, tá? Eu estou opondo o socialismo ao liberalismo econômico e não ao capitalismo de propósito, porque existem diferentes tipos de capitalismo e o socialismo no século XIX e no início do século XX, ele vai se opor basicamente ao liberalismo, que é o modelo predominante de capitalismo que surge. Nas aulas de sociologia, a gente viu que também existem vários tipos de capitalismo. E o predominante na nossa sociedade é o liberal, seria o liberal, e hoje em dia a gente está vivendo o que seria um neoliberal, que já é um pouco diferente. Então, então ali no século XIX, começo do século XX, é o modelo liberal da economia que prevalece. Então, o socialismo ele vai focar nesse modelo liberal, em fazer a crítica a esse modelo liberal de economia. Por isso que eu estou opondo socialismo e liberalismo, não o que normalmente a gente faz de socialismo e capitalismo. Ok? A grande expressão do socialismo, como a gente também já viu nas aulas lá de Segunda Revolução Industrial, é o Manifesto Comunista, de 1848, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. O comunismo, pessoal, como eu já expliquei para vocês, ele é um tipo de socialismo. Existem vários tipos de socialismo, um deles é o comunismo. A gente viu que tem lá o socialismo utópico, que pretende convencer as pessoas as ideias, né, de compartilhar os bens de produção, né, os meios de produção. Então ele era chamado de utópico porque achavam que você não ia convencer os donos dos meios de produção a compartilhar as suas propriedades. Você tem o socialismo científico, que é o comunismo, né, que seria o fim da sociedade de classes, né, o fim das classes na sociedade seria alcançado através de uma ditadura do proletariado. Então os trabalhadores teriam que tomar o poder de forma violenta mesmo, se fosse, fazer uma revolução, tomar o poder, assumir o controle do Estado e usar o Estado para acabar com as classes sociais. E aí, acabando com as classes sociais, o Estado seria desnecessário. Então, o Manifesto Comunista, proposto ali por Marx e Engels, ele tem claramente o plano de que você precisava destruir o Estado burguês. O Estado burguês é o Estado liberal, que se consolidou no século XIX, que é o que predomina na Europa, que a gente acabou de ver. Então, eles querem acabar com o Estado burguês. O que é o Estado burguês? É esse Estado liberal, esse Estado capitalista, baseado na propriedade privada dos meios de produção. E para eles acabar com isso, e eles acreditavam que para acabar com esse Estado burguês, esse Estado liberal, era necessária uma revolução mesmo. Então os trabalhadores têm que tomar o poder. E tomando o poder, os trabalhadores vão acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Acabando com a propriedade privada dos meios de produção, nasceria uma sociedade em que os meios de produção e os bens seriam comuns a todos. Então, os meios de produção não seriam propriedade de algumas pessoas, eles seriam da coletividade, eles seriam dos trabalhadores. E aí, a partir do momento que os meios de produção fossem coletivos, acabaria a sociedade de classes. Então, essas ideias do Marx e do Engels ficaram conhecidas como comunismo ou socialismo científico. Eles deram o nome de científico para diferenciar daqueles que eram chamados de socialistas utópicos, porque eles falavam assim, os utópicos são aqueles que defendem ideias que nunca vão ser atingidas, que só existem no mundo das ideias. Então, a nossa proposta de socialismo é um socialismo científico, é um socialismo que dá para fazer racionalmente. Então, por isso que eles chamavam de socialismo científico o comunismo. E como que o comunismo conseguiria isso, né? Conseguiria acabar com os meios de produção? A proposta do Marx e do Engels é sintetizada na frase que aparece ali no Manifesto Comunista, que é proletários do mundo univos. Então os trabalhadores do mundo todo tinham que se unir para lutar contra a burguesia, para lutar contra a propriedade privada. E essa união, e para fortalecer essa união entre os trabalhadores, o movimento operário era muito importante. Então vão se formar diversos sindicatos e partidos proletários ou partidos dos trabalhadores por toda a Europa.
a partir dessas ideias comunistas. Então eles estão tentando formar ali, através da ação política, através da formação de partidos políticos, unir os trabalhadores em torno dessa causa, do fim da propriedade privada, para lutar contra o capitalismo, né? Para lutar contra essa divisão de classes do Estado liberal. E eles também defendiam, os comunistas, a internacionalização do movimento operário. Então eles entendiam que da mesma forma que o capitalismo era internacional, que o capitalismo já não respeitava mais fronteiras, o comunismo também não devia respeitar fronteiras. Então os trabalhadores deviam se unir, não só os trabalhadores do mesmo país, mas os trabalhadores do mundo. Então que a causa operária, que o movimento operário tinha que ser um movimento internacional. É por isso que Karl Marx vai ser um dos fundadores da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeira Internacional ou Primeira Internacional Comunista. Ao longo da história, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que teve a Primeira Internacional, a Segunda Internacional, a Terceira Internacional. A Primeira Internacional foi fundada em Londres, não à toa Londres, né, capital da Inglaterra, onde o capitalismo era mais forte, onde a Revolução Industrial era mais forte. Vai ser fundada, com a ajuda de Karl Marx, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores, então a Primeira Internacional. E essa Associação Internacional dos Trabalhadores, ou a Primeira Internacional, vai ser muito importante para a difusão das ideias comunistas. É importante vocês saberem também que nesse momento, 1864, né, quando tem o Manifesto Comunista, 1848, quando tem a Primeira Internacional, 1864, o comunismo não era a ideia socialista mais forte. Na França, por exemplo, você tinha outras ideias socialistas que eram muito mais fortes do que o comunismo. Né? As ideias do Marx vão prevalecer na Europa entrando no século XX, então demora um pouco para o comunismo se tornar a principal força da esquerda. Antes você tinha outros tipos de socialismo mais conhecidos e mais fortes do que o do Marx, mas a Primeira Internacional vai ser muito importante. Mais para o final do século XIX, ali na década de 80, 1880 e alguma coisa, vai ter a Segunda Internacional que vai difundir ainda mais as ideias comunistas. Mas percebam que a estratégia comunista lá no original do Karl Marx e do Friedrich Engels é a ideia de que o comunismo tem que ser algo internacional, tem que unir os trabalhadores do mundo inteiro. E essa ideia, pessoal, é importante para vocês entenderem o que vai acontecer com o comunismo depois da Revolução Russa. Então guardem essa ideia aí com vocês. Outro movimento de esquerda, que é um dissidente do socialismo, que assim, ele surge socialista, mas com ideias e estratégias diferentes, é o anarquismo. Já expliquei para vocês em outras aulas de história e em diversos temas que tudo que termina em arquia ou em cracia tem a ver com poder. No caso do anarquismo ou anarquia, o AM no começo, o an, quer dizer não. Então, tudo que tem a ver com arquia ou cracia, ou né, arquismo, tem a ver com poder ou com tipo de governo. Se o an quer dizer não, então a anarquia é contra o governo, é contra qualquer forma de poder. Então dá para dizer que o anarquismo ele começa como um socialismo, mas ele se separa do socialismo. Hoje em dia a gente classifica anarquistas e socialistas como coisas diferentes, mas o anarquismo ele vem do socialismo, ele é uma dissidência, ele é uma separação do socialismo. Os anarquistas, eles também querem acabar com o Estado. Eles também querem acabar com a sociedade de classes, né? Os comunistas, eles querem acabar com o Estado, mas primeiro eles querem tomar o poder do Estado, porque eles acreditam que o Estado é o que gera as classes. Mas os comunistas, eles querem tomar o Estado, usar o Estado para acabar com as classes, e aí depois não precisa mais de Estado. Os anarquistas, eles não são a favor de tomar o Estado. Eles querem acabar com o Estado de uma vez. Assim, não adianta eu tomar o Estado para acabar com as classes. Porque enquanto existir Estado, existem classes. Enquanto existir qualquer forma de governo, enquanto existir qualquer forma de autoridade, vai existir classes. Então a gente tem que acabar com qualquer forma de governo, com qualquer forma de autoridade. Então os anarquistas, eles querem acabar com os governos. Eles querem acabar com o Estado. Eles querem acabar com qualquer forma de poder, inclusive com as igrejas, com a religião, porque eles acham que também é uma forma de poder. Então não tem que ter nenhuma forma de autoridade. Ninguém tem que governar ninguém. Eles são a favor do autogoverno. Cada um governa a si mesmo. Não precisa de um governo mandando em mim. Se eu tiver uma boa educação, uma boa consciência, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém mandar em mim. Então essa é a ideia do anarquismo. E se não tem ninguém mandando, todo mundo é igual. Então a ideia deles é essa. O problema não é tanto
a propriedade privada. Eles também são contra a propriedade privada dos meios de produção, mas o problema não é tanto a propriedade, o problema é a autoridade, o problema é o governo. Enquanto tem governo, enquanto tem gente mandando e gente obedecendo, você tem diferença. Se para de ter gente mandando, todo mundo é igual. Alguns anarquistas, tem várias correntes dentro do anarquismo, mas existia entre os anarquistas mais radicais, os que eles chamavam de ação direta, né, os defensores da ação direta. O que é ação direta? Quero acabar com o Estado. Qual que é o jeito mais fácil de acabar com o Estado? Matando o Estado, literalmente. Quero acabar com o governo. Qual é o jeito mais fácil de acabar com o governo? Matando o governo. Quero acabar com a propriedade privada. Qual é o jeito mais fácil de acabar com a propriedade privada? Destruindo a propriedade privada. Então tinha grupos anarquistas mais radicais que faziam atentados contra autoridades políticas, religiosas, contra proprietários, né, das grandes empresas, atentados, sabotagens a empresas, né, destruição de fábricas, sabotagens a minas de carvão, enfim. Eles tentavam destruir literalmente, fisicamente, materialmente as propriedades. Então eles... E também as pessoas que tinham poder, atentados contra, né, para assassinar governantes, assassinar burgueses. Então esses são os grupos mais radicais. Mas esses são os grupos mais radicais. A maioria dos anarquistas não tinha essa intenção, eles tentavam ir pelo convencimento. E outra coisa interessante dos anarquistas é que, como eles são contra qualquer forma de governo, eles são contra a formação de partidos políticos. Então os comunistas, eles vão incentivar a formação de partidos políticos para tomar o Estado, né? Surgem os partidos de trabalhadores, surgem os partidos comunistas. Para os anarquistas, a partir do momento que você forma um partido, você está criando uma estrutura de autoridade. Então você não tem que criar partido nenhum. Eles são contra partidos, eles não participam de eleições. Por isso que vocês nunca vão ouvir falar de um partido anarquista, porque para eles as eleições são uma fraude. Então, porque as eleições você está escolhendo gente para mandar, e o problema é ter gente mandando. Então não tem que ter partido. Então eles são contra qualquer forma de organização assim que alguém mande em alguém. Então não tem partidos políticos anarquistas. Então, por conta disso, por conta dessas ideias mais radicais e mais diretas, assim, de querer acabar de vez com o Estado, os anarquistas, como eu disse, eles eram socialistas, mas eles foram expulsos da Primeira Internacional, principalmente porque havia entre os anarquistas os mais radicais. Então a Primeira Internacional expulsou os anarquistas e falou: vocês não são socialistas, vocês são um bando de louco que quer fazer um monte de coisa que não dá para fazer, então vocês não estão com a gente. E aí o anarquismo se torna uma força política diferente do socialismo. Então, tudo que eu falei até agora é contexto europeu, é o contexto político europeu. Agora vamos falar especificamente da Rússia. A partir de 1870, as ideias socialistas elas entram na Rússia e começam a se difundir, começam a ganhar força na Rússia. Então, entre os trabalhadores russos, entre os intelectuais russos primeiro, depois entre os trabalhadores, as ideias socialistas começam a ganhar força. Elas estavam ganhando força por toda a Europa. Na Rússia não foi diferente. Só que a Rússia, como eu disse para vocês, ela não era muito integrada à Europa e ela tinha um contexto bem diferente do resto da Europa. Por volta de 1870, quase toda a Europa está se industrializando. A gente tem quase toda a Europa industrializada, né? Você tem grandes potências industriais na Europa. Em 1870, a Rússia era um país agrícola. Tinha indústria? Tinha, mas muito pouco. Na região de São Petersburgo, na região de Moscou, tinha alguma indústria, mas muito pouquinho. A grande maioria da Rússia, a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, a grande maioria da Rússia era agrária e pouco desenvolvida. Aliás, ainda por volta de 1870, a Rússia era praticamente um país feudal. A maioria dos camponeses russos vivia em regime de servidão. Então, algo que o restante da Europa já tinha superado há séculos, ainda existia na Rússia, né? Ainda tem a questão assim, dizia-se que alguns instrumentos de trabalho agrícolas da Rússia eram os mesmos da época medieval, assim. Vocês devem se lembrar nas nossas aulas de Idade Média que uma das grandes invenções da Idade Média foi o arado de metal, porque isso facilitou o trabalho agrícola. Isso lá na Baixa Idade Média. Na Rússia ainda se usava arado de madeira no campo. Então, assim, a Rússia era muito atrasada, principalmente o interior da Rússia, era muito atrasado. Então a Rússia tinha algumas grandes cidades com um estilo de vida parecido com o do restante da Europa, mas a grande maioria do país ainda vivia praticamente como na Idade Média.
E nesse contexto de viver praticamente como na Idade Média, a ideia de trabalhadores submetidos a um sistema de trabalho semelhante à servidão, pagando impostos muito altos e quase que presos aos grandes proprietários de terra, fazia com que a Rússia tivesse uma situação assim, uma divisão social muito forte. Era uma sociedade quase estamental, né? Quase como na Idade Média. Então a questão das classes sociais, essa ideia de classe social que surge com o comunismo, né? O Karl Marx desenvolve essa ideia de classe social, e essa ideia está se difundindo pela Europa. Na Rússia isso era muito forte, mas era ainda como se eles estivessem vivendo na Idade Média. Só que nesse contexto, os governos, os imperadores russos, perceba que quem governa a Rússia são imperadores, ainda é praticamente como no antigo regime, né? Reis com poder absoluto. Então, enquanto o resto da Europa tem o Estado liberal, a Rússia ainda tem imperadores com governo com poder absoluto. O governo russo ele tenta, para desenvolver e industrializar o país, abrir o país ao capital estrangeiro. Ideias liberais, liberalismo econômico. Você abre o país para a entrada de capital. E com isso eles queriam modernizar o país, trazer indústrias estrangeiras, essas indústrias se fixariam na Rússia e a Rússia ia se desenvolver. Mas essa estratégia não dá certo. O capital estrangeiro até entra na Rússia, mas não desenvolve como a Rússia esperava. E aí nesse contexto você tem os trabalhadores russos insatisfeitos, porque eles sofrem. Os que estão no campo estão submetidos a um regime de servidão. Os poucos que estão na cidade trabalhando na indústria estão naquelas condições terríveis de trabalho que a gente estudou da Revolução Industrial. Então, ou eles estão num sistema feudal de trabalho, submetidos a um grande proprietário de terras, ou eles estão na cidade trabalhando 14, 16 horas por dia em péssimas condições de trabalho. Então, para os trabalhadores russos, a vida era muito ruim, tanto o trabalho no campo quanto o trabalho na cidade. Os salários eram muito baixos. Além disso, era proibido ter greves, né? Era proibido que eles se manifestassem contra as situações de trabalho. No restante da Europa, o Estado liberal, por mais que ele não gostasse muito de greves, ali no final do século XIX, você já tinha permissão de sindicatos, você já tinha permissão de movimentos trabalhistas, o direito de greve é conquistado, porque os próprios capitalistas perceberam que se eles não abrissem algumas concessões para os trabalhadores, se não criassem algumas leis trabalhistas, o trabalho ia ser insustentável. Então você tem... Na Europa, ali no final do século XIX, você já tem algumas conquistas trabalhistas, como a gente estudou em aulas anteriores. Mas na Rússia isso não existia. Então, onde a Rússia estava se industrializando ainda era como no começo da Revolução Industrial, que os trabalhadores não tinham direito nenhum, as condições eram péssimas. E aí, além disso, você tem na Rússia, já no começo do século XX, uma crise de abastecimento. Por quê? A Rússia é um país agrícola. E países agrícolas vivem da agricultura, mas eles não vivem da agricultura para si, eles vivem da agricultura para exportação. Então a maior parte do que um país agrícola produz não fica no país, ele é vendido para fora, vendido para os países industrializados. E essa era a situação da Rússia. Como a Rússia vivia da exportação, em momentos em que a produção agrícola era mais baixa, a prioridade era pegar essa produção agrícola e vender para o exterior. Então, para a população russa, faltava alimento. Então, o preço do alimento sobe e o alimento fica escasso dentro do país. Isso piora as condições de vida dos trabalhadores mais pobres. Então, um sistema de trabalho feudal, praticamente, no campo. Um capitalismo industrial agressivo, com péssimas condições de trabalho para os trabalhadores urbanos, que eram a minoria, eram pouquíssimos na Rússia, mas os que eram trabalhadores urbanos tinham péssimas condições de vida. E uma economia que desfavorece a população mais pobre, faltando alimentos ou com alimentos muito caros, tudo isso faz com que os trabalhadores fiquem insatisfeitos. E os trabalhadores começam a culpar o quê por essa situação? Começam a culpar o modelo econômico. Qual que é o modelo econômico vigente? O capitalismo. Então as ideias socialistas que diziam que os problemas sociais eram causados pelo capitalismo e o fim do capitalismo poria fim aos problemas sociais, essa ideia passa a ganhar força. Então o socialismo começa a se difundir entre os trabalhadores russos. E aí a gente entra no início do século XX numa situação bem complicada para o governo russo. Entre 1904 e 1905, a Rússia e o Japão, e de novo, vocês têm que lembrar que a Rússia é o maior país do mundo
A Rússia faz fronteira com a China, tem territórios da Rússia que são bem perto do Japão. A Rússia vai até o Extremo Oriente. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês verem, que as pessoas esquecem. As pessoas ficam pensando Rússia na Europa. Não, a Rússia vai até o Extremo Oriente. A Rússia chega quase no Canadá. A Rússia quase dá a volta no mundo. Tem um pedaço da Rússia que é perto do Canadá. Enfim, depois eu vou mostrar no mapa para vocês. Entre 1904 e 1905... a Rússia teve uma série de disputas territoriais com o Japão, porque havia alguns territórios ali no Extremo Oriente em litígio, né, em disputa entre a Rússia e o Japão. E a Rússia é o maior país do mundo. A Rússia tinha o exército que derrotou Napoleão no século XIX. Então eles se orgulhavam disso. Nós derrotamos o Napoleão. E a gente viu que não foi bem o exército, foi mais o inverno do que o exército que derrotou Napoleão. Mas eles se orgulhavam disso. A gente derrotou Napoleão. Então nós temos um exército poderoso. E aí foram entrar em guerra com o Japão, porque o Japão é um país pequenininho. O Japão é um arquipélago, tem milhares de ilhas o Japão, mas ele é bem pequenininho. E vocês devem se lembrar, né? O pessoal da administração teve aula comigo sobre o desenvolvimento do Japão. O Japão tinha acabado de se industrializar aqui no comecinho do século XX. O Japão era um país também praticamente feudal, só que teve um desenvolvimento industrial muito rápido no século XIX. Teve um imperador que abriu a economia japonesa e o Japão cresceu muito rápido. Virou um país capitalista, uma das principais potências capitalistas em poucas décadas. Então a Rússia virou para o Japão e falou: esse Japão, um país minusculinho aí, que acabou de virar capitalista, nem deve ter arma direito, a gente vai passear pelo Japão. E aí você tem a guerra entre o Japão e Rússia, entre 1904 e 1905, e a Rússia é derrotada de forma humilhante, assim, a Rússia foi destroçada pelo Japão, assim, não deu nem pra brincar, assim, o Japão passeou sobre a Rússia. Para os russos foi uma derrota humilhante. Essa derrota humilhante causou muitos gastos, gerou uma crise econômica na Rússia. E o povo russo achava que a Rússia não tinha que entrar nessa guerra, era uma guerra desnecessária, só serviu para gastar dinheiro e para os russos serem humilhados pelo Japão. Então, humilhados na guerra, insatisfeitos com as condições de trabalho e com falta de alimentos e preços muito altos dos alimentos, né? Então você tem uma população com fome, uma população que se sentindo humilhada e uma população com péssimas condições de trabalho. Essa população vai protestar contra o imperador. A capital da Rússia, na época onde os imperadores viviam, era a cidade de São Petersburgo, que ainda hoje é uma cidade muito importante da Rússia, mas não é mais a capital. Vocês sabem que a capital da Rússia é Moscou. Nessa época, o imperador vivia em São Petersburgo. E 200 mil manifestantes, isso é muita gente, isso é mais que a população de Uruguaiana, 200 mil manifestantes se reuniram em São Petersburgo para protestar contra a derrota na guerra, ou a participação na guerra, eles achavam que a guerra nem devia ter acontecido. Mas enfim, contra a derrota na guerra, contra a alta no preço dos alimentos, a escassez de alimentos e as más condições de trabalho. O objetivo desses 200 mil manifestantes, que foram em direção ao Palácio de São Petersburgo, era entregar ao czar Nicolau II, e aqui o parênteses, czar é como os russos chamavam seus imperadores. Parênteses dentro do parênteses. A palavra czar vem do latim César. Então, como os romanos chamavam seus imperadores. Então, czar vem de César, que é o nome dos imperadores. Então, o czar Nicolau II estava lá no Palácio de São Petersburgo e o objetivo desses 200 mil manifestantes era entregar uma carta, um abaixo-assinado, com uma lista de reivindicações que tinham a ver com melhoria de condições de trabalho, pedidos de alterações na economia para diminuir o preço dos alimentos, enfim, uma série de reivindicações dos trabalhadores. Quando eles chegaram no Palácio de São Petersburgo, o exército estava na frente do palácio, com as armas apontadas para os manifestantes. Quando os manifestantes se aproximaram, o exército abriu fogo contra os manifestantes, que é o que está representado nesse desenho aí que vocês estão vendo na imagem. O resultado dessa manifestação, então, foram centenas de mortos e feridos. Então imagina um exército abrindo fogo contra uma multidão de 200 mil pessoas. Você tem gente morrendo baleada, mas você tem gente morrendo pisoteada, conforme essa multidão começa a correr, fugindo dos tiros. E esse evento, por conta da grande quantidade de mortos e feridos, ficou conhecido como Domingo Sangrento. Outro parênteses, tem um evento na Irlanda no século XX que também ficou conhecido como Domingo Sangrento. Um protesto na Irlanda que foi violentamente reprimido também é conhecido como Domingo Sangrento. Inclusive existe uma música de uma banda irlandesa chamada U2 que se chama Sunday Bloody Sunday, né?
que é o Domingo Sangrento. Mas o da Irlanda é outro fato. Então esse é o da Rússia. O Domingo Sangrento, então, acontece em 1905. E o Domingo Sangrento foi o estopim para um movimento muito forte de oposição ao imperador. Porque a população pensou o seguinte: o governo não dá a mínima pra gente, nós temos péssimas condições de trabalho, nós fomos derrotados na guerra de forma humilhante, nós não temos comida. E quando nós vamos ao imperador pedir educadamente melhores condições, nós somos mortos. Então esse imperador não é digno de estar no governo. E aí a oposição ao imperador cresce muito. Que, como eu disse, eu ia mostrar para vocês no mapa, em laranja, Rússia, em verde, Japão. A diferença de tamanho entre os dois países. Então a disputa entre os países, como eu disse para vocês, né? Eles são próximos entre si. Então a disputa se deu mais ou menos aqui, nesses territórios aqui, e o Japão venceu. Então percebam o tamanho da humilhação que os russos sofreram, né, ao serem derrotados pelo Japão. Em reação ao Domingo Sangrento, ocorreram várias rebeliões. Greves, mesmo sendo proibido, teve greve, teve rebelião, teve saques a depósitos de alimentos. Teve muita coisa. A Rússia virou uma baderna. Por toda a Rússia, os trabalhadores saíram protestando com cartazes, apedrejando vidraça. Foi uma baderna a Rússia, assim. A Rússia saiu de controle. Em outubro de 1905, dentro dessa série de reações ao Domingo Sangrento, aconteceram uma série de greves gerais. Greve geral é uma coisa muito pesada para a economia de qualquer país capitalista, porque greve geral não é assim, os trabalhadores de tal setor pararam. Não, greve geral é assim, todo mundo para de trabalhar. Então assim, fecha a indústria, fecha a agricultura, fecha comércio, fecha tudo. Ninguém trabalha. Então teve uma série de greves gerais em outubro de 1905 e os russos criaram os sovietes. Guardem esse nome, sovietes. É daí que veio o nome União Soviética? O que é o soviete em russo? Soviete é uma organização de trabalhadores. Até então eles não podiam ter sindicatos. Os sovietes, eles mais ou menos funcionavam como sindicatos. Não era propriamente o sindicato, porque o sindicato ele representa uma categoria específica. Você tem o sindicato dos trabalhadores do comércio, o sindicato dos trabalhadores da educação, o sindicato dos médicos, enfim. O sindicato ele representa categorias específicas. Os sovietes, eles reuniam trabalhadores de diferentes setores, inclusive soldados. Então o soviete era uma organização de trabalhadores, mas que reunia trabalhadores de diferentes setores. E os sovietes, eles vão se tornar núcleos políticos muito importantes. Eles vão ser a principal forma de organização dos trabalhadores e a principal forma de participação dos trabalhadores na política. Então os sovietes são núcleos políticos formados por trabalhadores. Então que vão organizar o movimento dos trabalhadores na Rússia. E por toda a Rússia você tem vários sovietes. Todas as regiões da Rússia terão sovietes. Então, guardem essa informação. Os sovietes vão ser muito importantes na Revolução Russa. No meio dessa baderna toda, o czar Nicolau II toma uma decisão que o resto da Europa já tinha tomado há muito tempo. Desde o século XIX. Ele decide tomar essa decisão no início do século XX. Ele cria uma Constituição. Como assim criar uma Constituição em 1905? Até o início do século XX, a Rússia era um país absolutista. Então, estou tentando deixar isso bem claro para vocês. A agricultura russa era medieval, o governo russo era da época das grandes navegações. A Rússia ainda era um país absolutista, não tinha nenhuma constituição. E aí Nicolau II decide criar uma constituição para a Rússia. E aí ele chama uma Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional chamada pelos russos de Duma. Essa Assembleia Nacional, ele convoca a Assembleia Nacional, os representantes são eleitos, mas quem controla essa Assembleia Nacional são os mais ricos, da Rússia, a elite da Rússia. E quando a gente fala da elite da Rússia, a gente ainda não está falando exatamente de uma burguesia russa. A gente está falando praticamente de uma nobreza russa, de grandes proprietários de terras. A Rússia é um país antigo, é um país meio medieval, meio da Idade Moderna. Assim. Então, a Rússia tem essas instituições meio antigas. Mas, apesar de ser uma constituição criada pelos mais ricos, criada pelos nobres, já é uma constituição.
já é um limite ao poder do rei, já é alguma coisa, já é uma conquista dos trabalhadores. Antes eles não tinham nada, agora eles têm uma Constituição. Nesse contexto, para dificultar a vida de Nicolau II, estoura a Primeira Guerra Mundial. Né, as ações do Nicolau II, criar uma Constituição, né, adota algumas medidas para tentar melhorar a economia, para tentar melhorar a vida dos trabalhadores, e isso acalma as pessoas. Só que aí tem a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Vocês vão lembrar de todo o contexto, né? A Sérvia briga com a Áustria, a Rússia entra aliada da Sérvia e a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. O povo russo já achava errado ter lutado contra o Japão. Vão achar mais errado ainda lutar contra a Alemanha. Então, o que nós temos a ver com a Alemanha? E além do povo não entender direito por que a Rússia está entrando na guerra, a guerra é desastrosa para a Rússia. A Rússia tinha poucos recursos, a Rússia não era um país rico. A Rússia não tinha uma indústria desenvolvida. A gente viu que a Primeira Guerra Mundial, a industrialização foi importante. Os principais atores da Primeira Guerra Mundial eram países industrializados. A Rússia ainda não era um país industrializado. Então você tinha os alemães lutando com metralhadoras e tanques de guerra e os russos lutando com espingardas. Então, assim, a Rússia claramente não estava preparada para lutar uma guerra como a Primeira Guerra Mundial. E o resultado disso para a Rússia é que ela foi massacrada. A Rússia teve milhões de mortos. Tem algumas estatísticas que, assim, a Rússia sozinha teve mais mortos do que, se você somar alguns países que lutaram na Primeira Guerra Mundial, não dá o número de mortos da Rússia. Assim, foi uma coisa absurda o que morreu de gente na Rússia. A Rússia foi destroçada na Primeira Guerra Mundial. E aí o exército volta da guerra, né, os soldados que sobrevivem, eles estão desmoralizados, e aí os soldados que lá em 1905 atiraram no povo para defender o imperador, agora vão fazer oposição ao imperador. Porque o próprio exército reconhece que ele não tinha condições de participar da guerra, que participar da guerra foi um erro, e que o culpado pela Rússia ter participado da guerra e ter tido milhões de mortos foi o imperador. Então a Rússia está lá na guerra, mas os soldados não querem estar na guerra. E o povo não quer que a Rússia esteja na guerra. E aí você tem, em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, a Rússia lá apanhando na Primeira Guerra Mundial, apanhando. Você tem falta de alimentos na Rússia. Né? Uma guerra causa crise. Então a crise vai gerar falta de alimentos, porque os recursos estão sendo encaminhados para a guerra, muitos camponeses são obrigados a ir para o exército, vão lutar na guerra, então não estão produzindo alimentos, você tem falta de alimentos, você tem escassez de mercadorias, o que gera alta dos preços, né, a inflação, e você tem a grande maioria da população vivendo na extrema miséria. E aí a população decide se virar. Saques a armazéns, ataques a prédios públicos como forma de protesto contra o governo do czar, greves por toda a Rússia e passeatas com cartazes exigindo, esse era o lema do povo russo, paz, terra e pão. Paz, sair da guerra. Essa guerra não tem a ver com a gente. A gente não tem a ver com essas tretas aí da Alemanha, da Rússia e da Inglaterra. Aliás, da França e da Inglaterra com a Alemanha. A gente não tem a ver com isso. Paz. Terra. As terras eram dos nobres, dos grandes proprietários. Os camponeses queriam terra para trabalhar. E pão. Nós estamos com fome. Nós não temos alimentos. O preço dos alimentos está muito alto. Então nós queremos paz, nós queremos terra para trabalhar e nós queremos pão. Então esse era o lema das passeatas. Vocês devem ter percebido que com o exército bravo com o imperador, o povo bravo com o imperador, quem vai apoiar o imperador? A burguesia também não estava muito... Quase não tinha burguesia. Tinha uma pequena burguesia, a burguesia russa era muito pequena, e essa burguesia também não está contente com o imperador, tá? Quem vai defender o imperador? Os nobres. Então o país está ingovernável. O imperador não tem mais autoridade, ninguém mais respeita a autoridade do imperador. O que vai acontecer então com Nicolau II? Que providências ele vai tomar? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais.